Preciso ser direto com você, mesmo que isso incomode um pouco. Não se trata de falta de amor, é apenas a realidade. A verdade é que você não pode colocar toda a sua esperança de uma boa velhice apenas nos seus filhos. Por muito tempo, eu acreditei que, se eu desse tudo para eles, eles estariam ali quando eu mais precisasse. Mas a vida não funciona assim. As pessoas mudam, os planos mudam, os filhos crescem, seguem seus próprios caminhos, constroem suas famílias. E, de repente, você se vê em um capítulo da vida que muitos já não têm tempo, nem energia, para ler com calma. E aí vem aquela pergunta incômoda, mas necessária. E se eles não estiverem? E se não puderem? Ou simplesmente não quiserem? Essa pergunta não é para gerar mágoa, é para abrir os olhos. Porque envelhecer bem não pode depender só do amor ou da disponibilidade dos outros. Precisa de algo muito mais forte: a sua preparação, sua autonomia e sua clareza de pensamento. Hoje, eu quero conversar com você sobre isso, sobre os 3 pilares que podem te dar segurança, dignidade e bem-estar, sem precisar pedir nada a ninguém. E não, isso não significa se afastar dos seus filhos ou deixar de amá-los. Significa construir uma base sólida, feita por você e para você, que te sustente mesmo se, um dia, eles não estiverem por perto ou não puderem corresponder às suas expectativas. Vamos falar sobre dinheiro, emoções, saúde e decisões importantes que muita gente adia, achando que isso nunca vai acontecer comigo. Mas acontece, e o importante é estar pronto quando acontecer. Fica comigo até o final, não para ter medo, mas para sair daqui com ferramentas. Essa conversa não é sobre criticar os filhos. Não é sobre culpa. É sobre enxergar a vida como ela realmente é, e não como gostaríamos que fosse. Durante muito tempo nos ensinaram que os filhos são a garantia da velhice dos pais, que se você criasse com amor, se desse tudo de si, se lutasse pelo futuro deles, eles cuidariam de você no seu. Mas esse mundo já não existe mais. A vida mudou. As prioridades mudaram. Os filhos, muitas vezes, estão em outras cidades, até em outros países. Têm empregos exigentes, famílias próprias, compromissos sem fim. E mesmo que o amor continue, o tempo e a energia já não são os mesmos. Quer um exemplo? Vamos falar da Matilde. Ela tem 79 anos, é viúva há mais de 10 anos e foi uma mãe super dedicada. Criou os 2 filhos sozinha, fez de tudo por eles. Quando a saúde começou a falhar, pensou: meus filhos vão me ajudar. E no começo eles ajudaram. Mas aí um conseguiu trabalho fora do país. O outro tem 3 filhos pequenos, uma vida corrida. As ligações começaram a se espaçar. As visitas ficaram cada vez mais rápidas. E Matilde foi, aos poucos, se sentindo invisível. Não houve brigas, não faltou amor. O que houve foi algo mais forte: a realidade. Uma realidade em que os filhos simplesmente não podiam estar presentes como ela precisava. E Matilde ficou sem plano, sem apoio, sem recursos. Os filhos dela são maus por isso? Claro que não. Eles apenas estão vivendo suas vidas. A questão é que, quando você aposta toda a sua velhice nas mãos de outras pessoas, mesmo que sejam seus filhos, corre o risco de não ter o retorno que esperava. Os seus filhos podem te amar profundamente. Podem chorar quando não conseguem te atender. Podem se sentir mal por não estarem presentes, mas esse amor não os torna automaticamente responsáveis pela sua velhice. Quem tem que garantir o seu bem-estar, a sua segurança e a sua paz é você mesmo. E se um dia eles estiverem com você, ótimo. Vai ser lindo. Mas isso não pode ser o seu único plano. Porque isso não é só sobre amor. É sobre estrutura, sobre prevenção, sobre dignidade. Por isso, a partir de agora, vamos construir juntos os 3 pilares que sustentam uma velhice segura, feliz e livre, sem depender do que os outros podem ou não te oferecer. Pilar número 1. Autonomia financeira. Esse é o alicerce do seu bem-estar na velhice. Ter controle sobre os seus próprios recursos. E aqui, não estamos falando apenas de ter dinheiro. Estamos falando de liberdade para tomar decisões, escolher onde morar, o que comer, como se cuidar. E o mais importante, não depender emocional ou financeiramente de ninguém.
Você já ouviu a história de tantas Júlias por aí? Uma senhora com uma aposentadoria simples, uma casa onde viveu por décadas. Um dia, o filho perde o emprego e ela diz: "Fica aqui em casa, não precisa pagar nada." Depois, ele sugere colocar a casa no nome dele, para evitar impostos. E propõe administrar a pensão dela junto. Ela aceita. Confia. Afinal, é o filho. Mas o que começou como uma ajuda virou perda de controle. Ela já não podia opinar sobre quem entrava em casa, o que se comprava, nem usar o próprio dinheiro para ir ao médico. Não foi por maldade, mas a situação virou uma armadilha, e ela, uma convidada na própria casa. Isso acontece muito mais do que você imagina. Nem sempre por malícia, às vezes por falta de informação, por pressão emocional, ou por um impulso de querer ajudar sem pensar nas consequências. Então, o que fazer? Nunca ceda propriedades, economias ou rendimentos sem um acordo claro, por escrito e com respaldo legal. Não importa se é filho, neta ou amiga de longa data. Sua segurança vem antes da confiança. E tenha sempre uma reserva pessoal, mesmo que pequena, mas que só você possa acessar. Esse dinheiro pode ser o que vai te garantir opções quando você mais precisar. Evite entregar o controle total das suas contas ou cartões. Aceitar ajuda é bom, mas com supervisão. Isso não é desconfiança, é proteção inteligente. Outro ponto essencial: fuja da armadilha da dependência emocional. Às vezes, a gente acredita que, se der tudo o que tem, vai garantir carinho, atenção ou companhia. Mas o amor verdadeiro não se compra. Ele não se sustenta em cima de sacrifícios silenciosos. E se alguém tentar te fazer sentir culpado por querer proteger o que é seu, seja sua aposentadoria, seus bens ou uma reserva financeira, lembre-se, isso não é egoísmo, é cuidado, é proteção. Ter autonomia financeira não significa que você tem que viver isolado ou sem receber ajuda. Significa que, mesmo recebendo apoio, as decisões continuam sendo suas, e isso, nessa fase da vida, é um tesouro. Agora, vamos ao segundo pilar, a independência emocional. Porque a verdade é que muita gente envelhece cercada de gente, mas se sente sozinha por dentro. Deixa eu te perguntar uma coisa, com sinceridade. Quanto da sua felicidade hoje depende de uma ligação ou de uma visita dos seus filhos? Para muitas pessoas, essa é uma pergunta difícil de responder. Tem gente que passa os dias esperando um bom dia, uma mensagem, um convite para almoçar no domingo. E quando isso não vem, o dia perde a graça, o coração aperta, a mente se enche de pensamentos tristes. Toda a felicidade fica presa em algo que você não pode controlar: o tempo e a atenção dos outros. Esse é o grande perigo de não cultivar uma vida emocional independente. Porque quando a sua alegria depende da presença dos filhos, da frequência das ligações ou de um simples gesto, você se torna refém do calendário dos outros. E isso machuca. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Você pode sim construir uma vida rica, cheia de sentido, que não dependa da disponibilidade alheia. E como fazer isso? Primeiro, cultivando amizades verdadeiras. Sim, amizades. Gente da sua idade, com seus interesses, com quem dá para bater um papo, tomar um café, dar risada. Um amigo sincero vale mais que 1000 promessas que nunca se cumprem. Segundo, tendo projetos próprios. Nunca é tarde para aprender algo novo, para ensinar, para criar. Pode ser uma aula de pintura, um curso de jardinagem, um grupo de leitura, um trabalho voluntário. Ter um projeto te dá motivo para levantar da cama com ânimo, para sorrir, para se sentir útil. Terceiro, alimentando o seu mundo interior. Seja com espiritualidade, meditação, oração, contemplação da natureza. Tudo aquilo que te conecta com algo maior do que você te fortalece nos dias em que o telefone não toca. E tem mais. Cuidado com chantagens emocionais. Frases como: "Se você não fizer isso, não vê mais seus netos", ou "Se não me ajudar, não vou mais te procurar", são armadilhas. São formas de manipulação que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar contra você. Sua vida, sua paz, sua autoestima não podem estar nas mãos de quem condiciona o carinho a um favor. Você tem o direito de viver com leveza, com alegria, sem depender da validação de ninguém.
Seus filhos podem te amar profundamente, mas eles têm o próprio caminho. E você também tem o seu. E ele precisa ser trilhado com dignidade, com cabeça erguida, com coração tranquilo. Agora eu te pergunto, o que hoje ainda te faz sorrir mesmo quando está sozinho? Que atividade, que hábito, que pequeno prazer você poderia resgatar só para você? Pense nisso com carinho. E agora, vamos ao terceiro pilar: cuidar da sua saúde como um verdadeiro ato de amor próprio. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, saúde não é só sorte ou herança, é decisão diária. Muita gente vive com a ideia de que, se adoecer, os filhos vão cuidar. Mas, e se não puderem? E se estiverem longe? E se a vida não permitir? Sua saúde precisa ser responsabilidade sua. Isso é liberdade. Comece pelo básico. E isso não quer dizer fazer dieta maluca ou comprar alimentos caros. É apenas prestar atenção ao que você coloca no prato. Mais legumes, frutas, menos sal, menos açúcar, mais água. Não se trata de comer pouco, mas de comer bem. E mexa o corpo. Caminhar por meia hora, subir escadas, alongar, dançar, tudo isso faz diferença. Seu corpo ainda está vivo. Ele ainda responde se você cuidar dele. Mas saúde inteligente vai além do corpo. É ter os exames em dia, não ignorar sintomas, manter seus documentos organizados, saber onde estão suas receitas, seus contatos médicos, sua carteirinha do plano de saúde, se tiver, ou saber onde buscar atendimento, caso precise. E mais importante, pense no futuro. Já deixou claro quem você gostaria que cuidasse de você, caso um dia não possa decidir? Que tipo de tratamento você aceita ou não aceita? Deseja ser mantido em aparelhos? Quer cuidados paliativos? Já escreveu isso em algum lugar? Pode parecer um assunto difícil, mas é um gesto de amor com você e com quem está ao seu redor. Evita sofrimento, dúvidas, conflitos. Você já terá dito tudo o que precisava ser dito, com clareza. Quer um exemplo? A história da Dona Helena. Ela tem 74 anos, mora sozinha desde que ficou viúva. Os filhos moram longe, mas ela não se sente desamparada. Caminha todos os dias, come direitinho, tem tudo anotado. Exames, médicos, decisões de saúde. Um dia, recebeu um diagnóstico delicado, mas ela estava pronta. Só preciso que me acompanhem. Não quero que decidam por mim, disse aos filhos. E foi respeitada, porque ela se antecipou, se preparou. Esse é o poder da saúde inteligente. Não fugir da realidade, mas encará-la com dignidade. E você? Está com seus exames em dia? Tem seus documentos organizados? Está se alimentando bem? Mexendo o corpo? Cuidar do seu corpo e da sua mente não é só para viver mais. É para viver melhor, com menos medo, com mais liberdade. Chegamos ao momento de falar sobre um tema que muita gente evita: organizar as decisões legais antes que elas se tornem urgentes. Sim, é desconfortável pensar sobre o que pode acontecer quando já não pudermos decidir por nós mesmos. Mas ignorar esse assunto não nos protege. Pelo contrário, só aumenta as chances de que outras pessoas decidam por você, e nem sempre da maneira que você gostaria. Se você ainda não fez isso, chegou a hora. E não é só por você. É também por quem você ama. Existem 3 documentos que toda pessoa, ao chegar na maturidade, deveria ter organizados. Primeiro, o testamento. Muita gente pensa que testamento é coisa de rico. Nada disso. Ter um testamento é uma forma de deixar claro como você quer que o pouco ou muito que construiu seja dividido. É paz para você e para os seus. Sem testamento, tudo se complica. Herdeiros brigam, processos demoram e o que você construiu pode acabar longe das mãos certas. Segundo, o poder notarial. E se um dia você não conseguir sair de casa? E se precisar que alguém faça um saque, resolva um problema no banco ou vá ao INSS por você? Com um poder notarial, você escolhe alguém de confiança para agir em seu nome, nas condições e limites que você definir. E o melhor, você pode cancelar esse poder quando quiser. Terceiro, a vontade médica antecipada. Esse é um dos documentos mais importantes e menos conhecidos. Nele você escreve o que deseja, ou não deseja, que seja feito em situações médicas graves.
se quer ser entubado, se deseja cuidados paliativos, se prefere morrer em casa, quem pode falar por você? Tudo isso fica registrado. E isso alivia um peso enorme da sua família, que num momento difícil não terá que adivinhar suas vontades. E o melhor, você não precisa gastar muito para organizar isso. Muitos serviços públicos oferecem esses documentos gratuitamente ou com custos baixos. Basta procurar uma unidade de saúde, um centro jurídico popular ou uma defensoria pública da sua cidade. Fazer isso não tira sua liberdade. Pelo contrário, garante que sua vontade será respeitada até o fim. Agora, vamos recapitular o que vimos nesse vídeo. 3 pilares que podem mudar a forma como você encara o envelhecimento. Autonomia financeira. Não é sobre ter muito dinheiro. É sobre não abrir mão do que é seu. É ter um mínimo sob seu controle. Um fundo reservado. Um não dito na hora certa. Um plano que não dependa de ninguém. Independência emocional. Sua alegria não pode estar refém de uma ligação. Crie sua rotina, cultive amigos, tenha um projeto só seu. Porque quem vive esperando pelos outros, muitas vezes, fica parado no tempo. Saúde protegida e inteligente. Não dá para prever tudo, mas dá para se cuidar. Comer bem, se mexer, fazer exames, preparar seus documentos. Porque viver bem não é sorte, é escolha diária. Tudo isso, no fundo, é sobre amor. Mas não o amor que você dá para os outros. É sobre o amor que você se dá. Amor à sua história. Amor ao seu corpo. Amor ao seu futuro. Amor ao que você ainda quer viver. Agora eu quero te ouvir. Qual desses pilares você sente que precisa fortalecer mais na sua vida hoje? Sua vida financeira? Sua saúde? Sua parte emocional? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito conhecer a sua história. E se você chegou até aqui, é porque se importa consigo mesmo. Então não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precise ouvir essa mensagem. Essa comunidade está aqui para isso, para crescer junto, para se apoiar, para construir uma velhice consciente, forte e cheia de dignidade. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por não desistir de você.